Bom dia a todos! Começa o programa Quadrinhos, nessa quarta-feira de manhã, como diria o Leônio, véspera do almoço, hoje com uma figura ilustre, importante e sábia. Com vocês, Batista. Madre mia, bom dia a todos. Depois de uma apresentação dessa, né, se vocês pudessem ver, realmente corar é pouco, mas tudo bem, vamos nessa. É excesso de bondade, generosidade do Edson. Bem, gente, alguns programas atrás, na verdade alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de trazer a Janara para o estúdio para falarmos de um quadrinho nacional chamado Subversivos, a Farsa, lançado pelo André Diniz e pela editora Nona Arte, que é uma editora nacional que procura lançar temas fora, não é, do grande público, digamos assim, voltado para a realidade nacional, com artistas nacionais, e que ela não é dependente desse mercado tão cruel dos quadrinhos. Eles disponibilizam via internet, vendem, não é, via internet, e dá para fazer dá para correr atrás e pegar muitos trabalhos bons que são lançados pela Nona Arte. E eu consegui convencer, graças aos deuses, de trazer o Batista para falar sobre um quadrinho também da série Subversivos. Esse seria a primeira história, na verdade, de Subversivos, que é contando a história de uma moça e de tudo que ela passou nesse período tão conturbado que foi o período da ditadura militar. Certo, Batista? Correto. Mas, até como convidado, eu vou deixar realmente que você conduza, até para sentir realmente o drama. Ok. O quadrinho Subversivos, ele sempre começa com uma frase, aliás, um quadro que eu sempre considero bastante importante, que é exatamente falando do período militar, né, que fala que em 64 os militares deram o golpe, e o pior não foi em 64, o pior veio 4 anos depois, que foi em 68, com o já famoso ato institucional número 5, que, assim, para quem não sabe, geralmente a gente, quando fala, não é, desse período, a gente fala dos AI 1, 2, 3, 4 e 5, e a gente pega só os pontos, digamos, principais. Mas é um calhamaço de laudas e mais laudas, de proibições em cima de proibições que o governo na época lançava sobre o povo, certo? Correto. E além de proibições, o que eu acho que o pior dos atos institucionais era exatamente porque eles conferiam realmente o poder aos ditadores presidentes de legislarem sem a necessidade de Congresso e do que quer que seja. Essa que é a grande verdade. Os atos institucionais eram atos que era muito mais para legitimar o sistema, né? Legitimar a ditadura, dar uma aparência de legalidade a algo que em nenhum momento poderia ser legal. Ou seja, que é exatamente você legitimar uma ditadura, ou seja, que feria, que rasgava a própria Constituição. Então, esses atos institucionais foi, mais uma vez, uma tentativa canhestra, essa que é a grande verdade, de procurar dar uma aparência de legalidade aos atos criminosos daqueles generais ditadores e dos civis que apoiaram também esse golpe militar. Vale dizer que durante muito tempo os livros de história, não é, e muitos pesquisadores de história só falavam em ditadura militar. Se não me engano, no meio dos anos 90, alguns poucos historiadores começaram a falar que, tinham civis no meio. Não eram só militares que comandavam, tinham civis que lucraram, melhor dizendo, né, e muito com essa situação, e que para eles foi um momento grandioso. Exatamente. Né? Então, nós temos aí, tinha militares, lógico, né, eles eram os mandantes
mas também eles não poderiam organizar puramente a parte, principalmente econômica, sem ter o apoio de civis na estrutura do governo. A gente não pode esquecer, para a gente situar realmente esse período, né, pré-ditadura de 1964, que só viria a terminar no colégio eleitoral em 1985, ou seja, 21 anos depois, né, do golpe militar, é que, na realidade, assim, particularmente, inclusive, eu terminei cunhando uma frase para esse período, né? Tudo que eu escrevo, e quando eu relaciono esse período de 21 anos, eu particularmente, eu não trato nem de ditadura militar e civil, não. Eu chamo de ditadura milico-servil. Porque, na realidade, aí a gente tratar dos antecedentes. Se vivia um clima de polarização, época de Guerra Fria, né? Aqui nas Américas, os Estados Unidos, com um medo horrível, realmente, que o comunismo se alastrasse ainda mais. Cuba, estava muito forte a questão de Cuba. Em Cuba, você teve uma luta de guerrilha, né? Uma luta armada para você ter depois revoltosos, né, atingindo o poder. Mas já no Chile, aqui na América do Sul, pertinho do Brasil, foi diferente. E isso deixou os Estados Unidos ainda mais com as barbas de molho, por meio do voto. Allende, né, que era uma pessoa de esquerda, que era socialista, terminou chegando ao poder. Então, na realidade, essa ditadura aqui do Brasil, quando eu falo que ela é milico-servil, realmente ela não foi só militar. Ou teve o apoio irrestrito da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que temia também o avanço do comunismo, sem contar as classes produtoras brasileiras, né, os grandes empresários, que tinham medo das expropriações, tanto no campo quanto na cidade, que era isso que se vendia e que o comunismo iria fazer se fosse implantado. Então, na realidade, os militares foram um instrumento, né, não só dos Estados Unidos. Hoje em dia a gente já sabe perfeitamente da influência com que a CIA despejou dinheiro, não só para, inclusive até para treinar, e mais tarde a gente vai ver isso, a própria questão mesmo da tortura, né, quando ela se fizesse necessária. Então, ou seja, há todo um braço, ou seja, os próprios militares brasileiros, assim como os civis, eles foram servis aos interesses do grande capital, aqui principalmente dos Estados Unidos. E só, como eu estava falando aqui no comecinho, todo o quadrinho dos Subversivos começa assim: 1964, o Exército depõe o presidente do Brasil, João Goulart, e toma a força o poder. Inicia-se o período da ditadura militar. 1968, no dia 13 de dezembro, o então presidente general Costa e Silva baixa o ato institucional número 5, AI-5, o que foi considerado como golpe dentro do golpe. O Congresso é posto em recesso e os políticos de oposição são caçados e presos. O cidadão perde todos os seus direitos. A partir de então, há um grande aumento de casos de tortura e mortes por parte do próprio exército, e a ditadura sem disfarce. Nesse quadro, sem poder sequer expressar suas opiniões, só resta uma forma de protesto ao povo, a clandestinidade. Surge assim os grupos armados que se organizam com pequenos exércitos populares, em sua maioria formados por jovens estudantes. O objetivo: acabar com o governo ditatorial e transformar o Brasil numa república comunista, voltada para o povo, especialmente para as classes desfavorecidas. Todo quadrinho subversivo sempre começa com esse texto, sim, situando, né, o nosso leitor no que ele vai ver. Só lembrando que o André Diniz, ele não é do período. Ele é, assim como eu, né, alguém que viveu aí os finais, não é, da ditadura, e que, graças à nossa liberdade atual, podemos dar uma olhada para trás. E aí ele fez o quadrinho Subversivos. Então, assim, somos a primeira geração que não viveu a ditadura plenamente, não é? Alguns pegaram o final dela, na verdade, mas que, graças ao aparato atual, nos permite olhar para trás e pesquisar e analisar o que foi que houve, né? Analisar as consequências desse período
tão conturbado para nós brasileiros. Exatamente. Mas eu mais uma vez vou deixar que você está tão à minha frente, né? Para ver a partir do momento que a gente vai começar a discussão em si mesmo do próprio quadrinho, né? Dentre outras coisas. Bem, então vamos de 2 músicas. Hoje as músicas, elas têm como sempre o programa Quadrinhos sempre procura trazer músicas que tem um pouco a ver com a época, não é? Então todas as músicas selecionadas hoje, elas pegam o período do governo Médici, que vai de 69 até 74. Então todas as músicas hoje pegam o período do governo Médici. Então vamos começar com Ana Maria e Maurício, com Figa de Guiné. E vamos para um dos caras que sinceramente eu mais idolatro, literalmente, desse período, que é Chico Buarque. Toda vez que eu faço um programa sobre ditadura militar, ou que eu vou falar de ditadura militar, eu sempre pego uma música dele. E a música de hoje é uma das mais importantes para o período, que é Apesar de Você, que foi reprimida pelo governo de todas as maneiras possíveis, mas que acabou virando um lema e, de certa forma, até um hino para alguns desse período da ditadura militar. Certo? É isso aí. Então, programa Quadrinhos na Rádio Utopia FM, Planaltina, Distrito Federal, 98,1, a rádio comunitária de Planaltina. Hoje, com o Batistinha e o Edson. Daqui a pouco nós voltamos. Ah, seu bobo, você vai ver só. Eu vou contar tudo pra minha mãe, pro meu pai e pra Rádio Utopia FM. Utopia 98,1 FM. Aqui a comunidade tem voz. Voltando hoje com o Batista e o Edson, falando de Subversivos, uma obra do senhor André Diniz sobre o período da ditadura militar. E para quem for procurar, você vai encontrar, quem tiver essa curiosidade, aí eu só repito mais uma vez, o site www.nonaarte.com.br, você vai encontrar 3 subversivos. O primeiro, que é só Subversivos, o segundo, que é Subversivos Companheiros de Hermano, e o terceiro, que é Subversivos a Farsa. Hoje vamos com o primeiro, que é Subversivos, e conta a história de uma moça que no começo não tem o rosto dela, né? Mostra o cabelo, né? Mostra o nariz, a boca, mas só, assim os olhos. E ela vai aí falar do que foi esse período para ela. Só lembrando que ela tá com 35 anos, né? Nasceu em 1950 e quando a ditadura explode, ela tá com seus 20 anos. 18, 20 anos em alta e ela conhece, né? E ela vai dizer como é que ela vai conhecer esse período. E ela vai também falar que apesar de tudo que ela passou, da pessoa que ela teve que se tornar graças a tantas situações difíceis, ela vai dar um relato de tudo que ela sofreu. Então os primeiros quadrinhos, né, os primeiros quadros são basicamente ela num fundo escuro, como se fosse num interrogatório, só que muito diferente dos interrogatórios que ela passou, que ela vai falar o que foi o período, como é que ela se tornou militante e tudo mais. Algum comentário, Batista? Não, é exatamente isso, né? Eu acho que talvez uma das questões mais relevantes desse quadrinho seja de humanizar realmente essas pessoas que lutaram, que pegaram em armas, né, para lutar contra a ditadura militar e mostrando que eram pessoas comuns. Na maioria delas, estudantes universitários, que é o caso dessa moça, né? Na realidade, logo no início ela fala que quando teve realmente o contato, quando ela se engaja, ela tem 20 anos de idade. Então, ou seja, é uma pessoa extremamente jovem, estudante de medicina. E ao qual ela fala que era péssima estudante porque não conseguia levar direito. Exatamente. Então, acho que é uma questão importante e, principalmente, eu acho que o autor do quadrinho, ele ajuda a popularizar
uma discussão que, para nós, apesar de tanto tempo, de vivermos aí já num regime democrático tanto quanto possível, diga-se de passagem, porque a própria democracia que a gente vive, a gente também tem algumas ressalvas, né, com relação à democracia, porque cada pessoa todo mundo tem a sua forma de ver e enxergar as coisas, né? Particularmente eu vejo hoje, por exemplo, o nosso período, eu não vejo tão democrático assim. Aliás, a democracia como tal, eu percebo mais como uma utopia também, né, como algo a ser perseguido. Agora, lógico, quando se compara o regime de 1964 a 1985 com os dias de hoje, sem sombra de dúvida, aí essa comparação ela é clara, né, que hoje nós vivemos num regime bem mais democrático do que naquela época, que não existia realmente democracia. Essa que é a grande verdade. Quem tentasse se opor, quem tentasse discutir, esse próprio programa que hoje nós estamos fazendo, ele seria totalmente inviável no período principalmente a partir de 1968, que foi o ano que não deveria terminar. E é até interessante que a gente fale isso, que muita gente fala de 1968 e fala que foi o ano que não devia terminar, inclusive tem livro, né, com esse título. E aí algumas pessoas às vezes perguntam por que o ano que não deveria terminar. É porque o ato institucional número 5, ele aconteceu exatamente no final do ano de 1968. Certo? Então é essa grande zorra de falar o ano que não terminou, né? Essa que é a grande verdade. Porque a partir daí, com o ato institucional número 5, que deu muito mais poder à ditadura, ela se tornou mais sangrenta, né? Então é isso que é como se a noite escura, a noite trevosa que envolveu a todos nós de uma maneira mais forte ainda a partir de 1968. E a outra coisa também é que muitas pessoas dizem que os militares agiam contra os subversivos, armados, aquele negócio todo. Na realidade, o golpe em 1964 não havia nenhuma resistência armada, não. Só foram surgir os grupos armados exatamente pós 1968, pós o ato institucional número 5. Que foi no final de 1968. Então, na realidade, a gente tem aqui no Brasil os grupos armados, inclusive, onde essa moça é retratada nos quadrinhos, a partir de 1969. Nós não temos grupos armados no Brasil agindo antes do golpe institucional número 5. O que nós tínhamos até 68 era principalmente as comunidades estudantis de ensino médio e ensino superior que faziam as famosas passeatas. O que nos últimos meses virou um tema frequente na mídia, não é? Porque eles começaram criticando e agora, tirando a parte do vandalismo, até apoiam. Nos anos de 64 a 68 tinham muitos jovens que faziam passeatas. Não é a mais famosa, não é? A passeata dos 100 mil, que veio posterior se eu não me engano, uma semana de passeatas pesadas no Rio de Janeiro por conta dos estudantes das universidades querendo mais liberdade, né? Diferente de hoje, o pedido antes era mais, talvez o termo seja errôneo, mas mais direto. Eles queriam mais liberdade e o fim da ditadura. Então não havia essa pluralidade de discursos e manifestos. Era um só. E isso é que vai acabar transformando, né, esse período tão interessante, que todos vão pedir a mesma coisa. E se eu não me engano, em 68, julho de 68, tem a famosa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, que o governo percebeu que já estava começando a ficar difícil, então ele apenas auxilia para que a passeata seja pacífica, sem envolvimento pesado dos militares, como tinha anteriormente e como vai ter posteriormente também, porque as passeatas vão continuar e mesmo assim elas vão ainda permanecer ainda sob essa mesma estrutura. E aí a gente também não pode esquecer que se de um lado nós tínhamos passeatas promovidas principalmente por jovens,
jovens universitários e depois até trabalhadores sindicalizados, ou não, mas principalmente sindicalizados, nós tínhamos o outro lado da moeda, que era as famosas passeatas que aconteciam desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, principalmente, da TFP, Tradição, Família e Propriedade, ligada à Igreja Católica Romana Brasileira, né? Ou seja, que tinha também esse movimento civil articulado com a Igreja Católica e que de uma forma ostensiva ela realmente deu apoio e sustentação ao que havia de pior na ditadura aqui no Brasil. Bem, a nossa protagonista, ela começa falando, quando ela começa a falar do período, né, que funciona como se fosse um grande flashback, quando ela começa a falar do período, ela fala do namoro que ela tinha, né, com o Nando, que vai ser ela disse que no começo ela não sabia o que ele fazia, né? Mas ela tinha aquela estrutura basicamente classe média alta, sem muita preocupação com a vida, que não tá se importando com o que está acontecendo, até que ela conhece ele, e por conta de um incidente, de uma movimentação errônea, o grupo dele acaba precisando de refúgio e vai parar no apartamento dela, onde ela conhece outros 2 militantes. O interessante, Batista, que eu acho é que o André Diniz, ele sempre procura reforçar bastante isso, que é os codinomes. Ninguém sabe o nome de ninguém. Isso. Fora da vida, ninguém sabe. O máximo que eles sabem é que a pessoa fez uma outra faculdade e só, né? Eles não sabem onde mora, eles não sabem nome de pais, nome de mães, e todo mundo se trata por codinomes que mudavam também. Ainda tem eu fiz um trabalho uma vez sobre codinomes da ditadura militar e eles mudavam. Sim. Era uma necessidade da época para que pudessem, né, sobreviver a tanta perseguição do governo. Na realidade, você usou a palavra correta, né? A utilização de codinomes, de apelidos, era para assegurar minimamente a sobrevivência dessas pessoas. Porque elas sabiam, todos eles sabiam, que caso fossem pegos, fossem presos, seriam torturados, e na tortura, não é à toa que como é que é o nome daquela música na tortura toda carne se trai, né? O Zé Ramalho, né, ele até coloca de uma forma poética para falar de algo realmente muito difícil, que é que na tortura toda carne se trai. Todas as pessoas têm um nível de resistência. Então, como as pessoas sabiam, né, as pessoas que faziam parte da luta armada, que estavam a fazer parte da própria luta deles, e que a qualquer momento poderiam ser presos, que o problema não era nem tanto morrer. Para muitos deles. Morrer para uns era o mais certo. Com certeza. No envolvimento, no quadrinho, por exemplo, a gente tem isso. Eles fizeram muitos assaltos a banco na época. Tem o famoso caso, não é, do embaixador dos Estados Unidos que foi sequestrado. É o Brank, não é? Isso. Que também é famoso. Mas as ações dos militantes era contra as instituições. Isso é uma coisa que é importante avisar, que na época não era falado isso. Mas a ação esses grupos era sempre contra as instituições. Isso. E principalmente com relação à questão dos assaltos a bancos, inclusive eles deixavam claro que até como uma forma de justificativa e uma forma de tentar conscientizar, acho que de uma forma até um certo ponto ingênua, as pessoas que se encontravam no banco no momento de um assalto. Então eles faziam questão de tentar esclarecer que não se tratava de um assalto, mas sim de uma expropriação em benefício da própria população brasileira, né? Eles faziam questão de tentar passar essa mensagem.
Agora é claro que aí você tinha seguranças nos próprios bancos, você tinha uma polícia e um exército que estava preparado para esse tipo de ação, né? Porque aí por meio desses assaltos é que eles conseguiam dinheiro para comprar armamentos, né? Para poder. E aí mais uma vez seria até interessante talvez um outro dia a gente até fazer essa discussão. Acho que o quadrinho, eu acho que ele só possibilita, essa que é a grande verdade. E você que está em casa, você que tem curiosidade em poder alargar realmente os seus conhecimentos, é claro que esse quadrinho é uma porta de entrada para que você tome conhecimento de uma situação que, se a gente não conhece o nosso passado, a gente vai continuar sem saber por que nós estamos aqui. E a questão da ditadura militar de 1964 a 1985, ela até hoje ela tem muitos furos, porque a história ela é contada sempre na visão dos vencedores. Os militares e os civis que tomaram parte realmente nesse golpe militar, em nenhum momento eles gostariam que fossem expostos realmente, né, a todas as suas responsabilidades. E aí não é à toa que quando do final da ditadura, isso já no governo do general ditador, né, do Figueiredo, né, quando eles aprovam a anistia ampla, geral e restrita, na realidade aquela anistia ela era muito mais uma salvaguarda para os torturadores de plantão e para assim, todos os civis e militares, né, principalmente as cabeças do movimento, e que tiveram responsabilidade nas torturas, nos sumiços, nos assassinatos, né, numa série de questões que, como qualquer ser humano, né, seria frontalmente contrário. Tem um dos momentos mais interessantes desse período, né, em que a estrutura brasileira está tão pesada, está tão corroída por tudo, que as pessoas vão acabar aceitando essas ideias e essas condições. Bem, vamos dar uma pausa agora, vamos para mais 2 músicas. Agora vamos com Gonzaguinha, Comportamento Geral, e Taiguara com Helena. Aliás, antes de Taiguara, eu vou pegar uma que eu acho mais interessante, que é Toquinho, Paió de Pobre. Então vamos com Gonzaguinha e com Toquinho. Programa Quadrinhos 98,1, a Rádio Comunitária de Planaltina, hoje com Edson e com Batista, falando sobre Subversivos, a farsa. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Voltamos, depois de 2 músicas representativas do período... Milico serviu. E a música do Gonzaguinha é interessante porque ela fala de um período em que muita gente às vezes nem sequer estava muito imaginando, pensando e tudo mais, mas ele vai falar, olha, tem um problema aqui, o problema é sério, a coisa está acontecendo. E a do Toquinho, que eu acho legal, esse paiol de pólvora que está prestes a explodir, prestes a transformar tudo, né, a colocar toda a estrutura, né, que tá para explodir, mas muitas vezes as pessoas não estão percebendo, sentindo que a coisa tá para estourar. O Gonzaguinha, por exemplo, né, eu acho assim fantástico que ele tinha todo o peso do nome do pai dele, né, do Gonzagão. E o Gonzaguinha ele termina construindo toda a sua história, a sua trajetória musical e política, exatamente ou principalmente contra a ditadura militar. O Gonzaguinha foi um dos nossos compositores, artistas, que tiveram um posicionamento mais incisivo contra a ditadura militar.
Uma das coisas legais que nós estávamos comentando enquanto as músicas rolavam, né? Que tem alguns artistas, como o Taiguara, que eu falei que ele vai aparecer ainda no final do programa, que foram mais censurados, né? Taiguara tem uma apresentação que é disponível, né, na internet de achar, no YouTube é disponível de correr atrás, em que ele fala que foi gravar um disco em 73, se não estou enganado, e ele que assim, para quem não sabe, o artista tinha que mandar a música pro COD, se não estou enganado. Era um sistema, um órgão do governo, né, exatamente, que analisava todas as obras literárias, né, e artísticas, né, antes de serem liberadas, né? Aí então assim, se não fosse liberada, se fosse censurada, morreu o assunto, né? E ele falou que mandou muitas e quase todas foram censuradas. Quase todos eles achavam algum detalhezinho, alguma frase, alguma palavra que não caía bem e acabava sendo censurada. Uma das coisas que eu acho bastante interessante é que nesse mesmo período o governo militar ele incentivou muito a algumas revistas em quadrinhos no Brasil, principalmente Capitão América. E o interessante é que a história, não eles cortavam um pouquinho, na verdade era Capitão América, o Sentinela da Liberdade. E para nós no Brasil na época era só Capitão América. Não tinha essa ideia de liberdade, não existia, passava bem longe. O que na verdade o Capitão América ele é um militar, né, que serve ao governo. Então isso para o sistema era maravilhoso. Com certeza. Então, gente, voltando aqui ao quadrinho, um dos momentos mais interessantes, logo no começo, e eu acho que sempre me chama a atenção, são os carros desenhados nos quadrinhos. Aí você vira e fala, pô, mas você não gosta de carro? Eu sei que eu não gosto de carro. Mas eu acho muito interessante, por exemplo, ele colocar um Fusca. O André Diniz tem essa preocupação, né? De sempre colocar um Fusca nos Três Subversivos. A gente sempre encontra um Fusca perdido, porque o Fusca era o sonho da classe média. Classe baixa e classe média, o sonho era ter o Fusca. E os nossos militantes sempre vão ter um Fusquinha ajudando eles nas suas ações. Também faz sentido a questão do Fusca ser utilizado, né, pelos guerrilheiros ou subversivos, no caso, porque o carro mais popular, mais vendido no Brasil era o Fusca. Eles, se andasse num carro de luxo, chamariam muito mais atenção. Então, ou seja, o Fusquinha, ele, numa época que não tinha tantos carros assim, mas ele seria mais fácil, né? Nisso, eu acho que o autor da obra, ele é muito, eu acho que ele é muito condizente mesmo com a própria realidade. Ou seja, não tinha como guerrilheiros, né, pessoas que lutavam contra a ditadura, né, estarem em carros que chamassem muito a atenção. Então, como o carro que mais rodava no Brasil era o Fusquinha, né, era o carro, né, que foi mais vendido durante toda a época, né, de produção, então eles passariam menos percebidos, né? Uma das formas mais interessantes, uma vez eu tive uma palestra com um pesquisador e ele falou sobre a guerrilha do Araguaia. E ele disse que a maioria dos envolvidos na guerrilha do Araguaia eram pessoas de classe média alta, jovens, e em sua grande maioria universitários. Exatamente. E no quadrinho a gente também tem isso. Tirando o Júlio, que aparentemente seria o mais velho, mas todos os outros seriam mais ou menos adolescentes ou pós-adolescentes, né? Isso. Seus 18, 20 e poucos anos, todos em sua grande maioria universitários, e que tem um conhecimento, não apenas um conhecimento, mas um entendimento do que está acontecendo, né? Do que significa essa falta de liberdade, principalmente que o AI-5 veio instaurar sobre nós. E a forma como eles recrutavam pessoas
na verdade não era forçado. Eles apresentavam o quadro, não é? Eles apresentavam o momento e falavam: olha, não é fácil, não vai ser divertido, a coisa vai ser pegada, se alguma coisa acontecer, e vai acontecer, você pode se dar mal, mas a gente está lutando por um Brasil melhor. A Leda, que é uma personagem que o Caco, que é o namorado que é o Nando, né? Que no grupo é conhecido como Caco, que acaba levando o grupo para casa da nossa jovem, ele começa a falar a Leda começa a conversar com ela, dizendo: olha, é difícil, a gente tem uma ideologia, a gente quer colocar essa ideologia à prova, mas para isso os militares têm que sair. E eu acho que o interessante, Batista, é trazer essa ideia socialista, comunista, das universidades para o grande público. Não, com certeza. Eu acho que falta no Brasil grandes debates, né? Inclusive sobre a nossa própria história. A nossa história, como toda história, essa que é a grande verdade, ela é disputada. A história ela é disputada pelos grupos hegemônicos de uma sociedade. Se aqui nós temos militares, se nós temos religiosos, aí vamos pegar os grandes grupos religiosos atuais, né, principalmente evangélicos, donos de meios de comunicação. Então cada um deles procura arregimentar forças e fiéis, conquistar corações e mentes para vender o seu peixe. Com relação à ditadura militar, aconteceu exatamente a mesma coisa. O que era colocado para a população? Que havia o perigo do comunismo, que o comunismo, se fosse instaurado, acabaria com toda a liberdade que as pessoas tinham, essa que é a grande verdade, né? Que os regimes comunistas eram altamente autoritários, ou seja, você tira a liberdade da sociedade, né, invocando o perigo de se perder essa liberdade caso um outro regime fosse instaurado. E na prática a gente sabe, né, quando o Edson falou sobre a guerrilha do Araguaia, por exemplo, que, inclusive, se um dia a gente tiver realmente mais tempo para discutir um pouquinho aí, sim, não o quadrinho em si, que eu acho que hoje a gente tem de se ater também mais à própria questão do quadrinho, depois a gente vai ter de falar, né, agora que me ocorreu, né, como é que as pessoas, né, podem adquirir, né, esse quadrinho, né, as pessoas que estão nos ouvindo e que têm a curiosidade, porque muitas delas não sabem que quadrinhos... tem quadrinhos que tratam de um assunto tão denso, né, como é a própria questão da ditadura militar no Brasil. Agora, uma das colocações aqui, acho que foi feita, né, por ti mesmo, que eu acho das mais relevantes, é como que um artista, no caso, né, como é que ele consegue colocar um assunto tão denso num tipo de arte ou de literatura que muitas vezes ela não assim, por mais que ela tenha evoluído com o passar do tempo, né, haja reconhecimento, mas muitas vezes a academia, por exemplo, ainda tem tantas restrições. Então, eu gostaria que depois você falasse um pouquinho da importância do quadrinho, né, assim, a facilidade que as pessoas têm, né, pela própria visualização. Eu acho que nesse aspecto o quadrinho ele talvez seja uma das artes que melhor se adaptem à questão da atualidade, né, que é da imagem, né, ou seja, você tem a parte escrita, né, mas também o conteúdo, mas você também tem uma imagem poderosíssima, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão. Uma das coisas mais interessantes nesse sentido, Batista, é lá pelo meio, a nossa protagonista vai falar que ela acabou se envolvendo com o grupo, e que no primeiro envolvimento dela, na primeira ação dela, acabou dando tudo errado, ela foi presa, né, atirou no militar, foi presa, foi torturada. Eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de tortura no Brasil, para quem não sabe, tem dois tipos de tortura, existem duas formas de se torturar alguém. Os europeus, no período
né, de 60 a 70, eles eram especialistas, de certa forma até os americanos, eram especialistas em tortura psicológica. Basicamente, a tortura psicológica é aquela em que você não toca na pessoa, mas você tortura ela com fatos, palavras e gritos, né, das pessoas, de celas ao lado, que você não sabe realmente quem está gritando, mas se ouve alguém gritando, isso realmente é traumático, e que vai dar a essa pessoa um temor muito grande. A outra forma de tortura é a física. O governo brasileiro do período, o governo militar, melhor dizendo, do período, era especialista. Literalmente, poucas as vezes, acho que o Brasil só perde talvez para a China do período, que era tão cruel, não é? Mas a ditadura, quando a gente fala em tortura no Brasil foi a tortura física. Mas se você já foi a alguma palestra, se já viu alguma entrevista, uma coisa é a pessoa falar da tortura. Não vou desmerecer em momento algum, mas falar, você pode sentir o embargo da voz da pessoa, você pode ver as lágrimas descendo, você pode perceber que a coisa foi difícil. Mas tem um outro lado. Quando você realmente vê alguém sendo torturado, aí sim a coisa causa esse impacto, causa essa revolta. E no quadrinho Subversivo tem a parte em que ela é torturada. E que assim, muitas vezes a gente tem a tortura apenas na porrada, do soco, do famoso cano, não é? Mas no André Diniz, ele vai trazer uma forma de tortura que eu considero mais cruel, principalmente para a mulher, que é o estupro. E ela fala que ela foi estuprada 3 dias seguidos. 3 horas, ela fala que 3 horas da manhã. Aí a grande pergunta que eu me faço é como é que ela sabia a hora, né? Mas tudo bem. Ela fala que 3 horas da manhã alguém vinha e torturava ela. Vinha 1, 2, 3 soldados, entravam e a estupravam. E outra forma de tortura, que também tinha no choque, que eles colocavam ganchos, né, nas partes íntimas dela, molhavam o corpo com água e davam choques. E tem um momento onde ela vai para uma aula de tortura, né, onde ela é conduzida para uma sala com 10 pessoas sentadas, e essas 10 pessoas vão ver como se deve torturar alguém. Uma coisa é se falar, outra coisa é você ver. E quando você coloca isso num filme ou num seriado, por ser um ator, por ser uma atriz, às vezes o sentimento, talvez, lógico que muitos atores conseguem realmente passar, mas eu acho que no quadrinho é diferente, porque você está lendo e você é quem está no domínio, você é quem está no controle. Então você vai ver aquela cena. E assim, não é alguém que vai passar a página para você. Como no nosso caso, nós baixamos o quadrinho, a gente tem que apertar o botão para que o próximo quadro possa vir. Mas é uma cena que choca, que dá essa ideia do que é tortura. O quadrinho, ele tem isso, é o texto, é a imagem, mas principalmente o leitor, ele é o diretor que vai da hora do corte. Se ele não quer ver, ele passa rápido, mas não tem como evitar isso. Eu acho que o momento da tortura, pelo menos para mim, eu tive isso comigo quando eu estava lendo, é um dos mais difíceis. Porque uma coisa é a gente falar da tortura, outra coisa é você ver, mesmo sabendo que foi uma obra produzida por uma pessoa que não é da época, mas muitas pessoas da época puderam ver, puderam ouvir, puderam perceber e dar informações do que foi a tortura. E isso acho que é o mais doloroso. O Brasil, ele tinha isso muito bem. A tortura estava institucionalizada, essa que é a grande verdade.
Um fato interessante, é claro que a gente não vai contar toda a história, a gente está falando uma ou outra coisinha, mas assim, uma das questões mais interessantes desse quadrinhos do Subversivos é que a personagem central, uma moça que é estudante de medicina, ela entra, ela se torna participante mesmo do movimento, sem procurá-lo. Na realidade, como o Edson já relatou aqui anteriormente, são pessoas militantes, né, de esquerda, e que numa ação eles são perseguidos, um deles é morto, e aí, como eles precisam de um local para se esconder, vão para a casa dessa moça que não tinha absolutamente nada a ver com essa história, era o namorado que fazia parte desse grupo armado. Então eles chegam lá e se instalam procurando um refúgio, essa que é a grande verdade. E aí depois, com o passar do tempo, é que ela se aproxima, conversa mais com eles e termina estreitando relações. E agora voltando à questão da tortura em si, né, depois dela ter sido bastante torturada, quando ela é presa, e também, mais uma vez, um fato assim, fortuito também, né, ou seja, que ela não procurou. Quando, no segundo momento, depois que o pessoal passa vários dias acampados, né, na casa dela, né, utilizando o apartamento dela como refúgio, aí tem uma outra ação da qual ela não participa, e aí o pessoal, com medo de que a pessoa que foi capturada revelasse o apartamento em que eles se encontravam, e aí sim essa moça ela estaria realmente em maus lençóis, aí nessa tentativa de tirá-la do apartamento dela, aí é quando ela é presa, né, e outras pessoas são mortas. Aí o que é interessante, depois das últimas falas do Edson, ele estava falando, depois dela ter sido submetida realmente a uma brutal tortura que incluiu a própria questão realmente de estupros continuados, ela é levada para uma sala, um outro recinto, onde ela seria utilizada como cobaia para que torturadores em potencial pudessem aprender as técnicas de tortura. E aí, o que se percebe, ele coloca realmente na boca de alguns dos espectadores, é que eles não aguentam aquilo, né? E deixam claro que não são coniventes com aquele tipo de coisa. E aí são taxados, né, de frouxos, né? Diz assim, olha, a gente está numa guerra, se vocês não aguentam é porque são frouxos. E parte, ou se não todos, dos que estavam ali na sala, né, para aprender as técnicas de tortura, eles terminam se levantando e vão embora. Então, só para sentir realmente o drama da colocação que o Edson fez. Algumas pessoas hoje em dia questionam, debatem sobre a condição de alguns torturadores, que alguns tinham, não é, alguns faziam o serviço ou faziam a tortura porque eram, e essa vai ser o discurso de alguns, né, que vai ser o trabalho dele. Outros vão literalmente ter prazer em fazer isso, e a gente não pode descartar essa possibilidade de maneira alguma, porque uma coisa é você torturar alguém e quando perceber que a pessoa não aguenta, parar. Outra coisa é continuar torturando, e a pessoa desfaleceu, espera um pouquinho, voltou, continua. Tem pessoas que são sadistas, que são sádicos, que têm prazer realmente, né, nessas práticas, né? Eu acho que esse é o grande problema, talvez. Assim, com relação à questão mesmo da tortura, particularmente eu acho que todo torturador, ele é um covarde. Acho que não tem como. E um sádico ao mesmo tempo. Acho que, na realidade, eu nem acredito que alguém possa. Que uma coisa é você. Uma questão fortuita, né? Ou seja, imprevista, você está saindo com seu filho, com sua filha, de repente você é abordado por pessoas que tentam te assaltar, e aí você reage, no calor do momento, você pode até ser morto ou matar alguém. Acho que é uma condição mais humana, mais instintiva, e de repente você pode protagonizar cenas de selvageria que você mesmo
poderia achar que era incapaz de protagonizar. A outra coisa é a questão da tortura. A questão da tortura ela é totalmente diferenciada. Você tem presos que já estão imobilizados, totalmente imobilizados, e onde pessoas que vão exercitar essa tortura, que vão bater. Então, ou seja, é uma forma fria. Acho que não existe assim, o lance do... É claro que a justificativa de boa parte dos torturadores em todos os lugares do mundo é sempre a mesma, de dizer que cumpriam ordens, né? Cumprindo ordens. Agora, é essa justificativa que, honestamente, eu acho que ela não pode ser aceita por nada e nem por ninguém em tempo algum. Porque, na realidade, quando você vai torturar alguém, você tortura alguém que já está subjugado. Você está com a cabeça fria, literalmente, certo? Então, ou seja, eu não consigo perceber um torturador que não seja sádico e covarde. Então, ou seja, ele não tortura alguém, ou seja, não é uma briga, não, é tortura mesmo, é alguém que já está subjugado, amarrado, né? É uma loucura, não? Acho que é inadmissível, aquele lance, é humano, a tortura faz parte do ser humano? Faz parte do ser humano, sim, sem sombra de dúvida. Mas faz parte do ser humano a partir do momento que a gente abdica da própria humanidade da gente. A gente pode, e aí sim, como várias pessoas, no quadrinho, quando ele coloca que alguns talvez fossem soldados, alguma coisa assim, ou civis, né, podia ser, que estavam ali para aprender aquelas técnicas, mas alguns dizem, não, essa não é a minha praia, e saem, porque realmente não estão afim, né? Eu acho que ali aquelas pessoas, em qualquer tempo você pode dizer não. Então, ou seja, quem torturou alguém, ou quem tortura até hoje nessas prisões brasileiras, cá para nós, ela não é forçada a torturar ninguém. Ele faz por livre e espontânea vontade. Com certeza. Então, assim, o Daniel, ele fez aqui um comentário aqui a respeito do quadrinho, que ele falou que deveria ser colocado também em escolas, né, levado também essa forma de arte para as escolas e para o grande público, para que ela pudesse, para que a discussão pudesse aumentar. E tem um momento que eu acho que é bastante interessante, que no Subversivos, o André Diniz sempre tem essa preocupação de colocar o ponto de vista do povo, não do povo, digamos, entendedor dos fatos, mas do povo consumidor da grande mídia, que na época era a Globo, não é? E os grandes jornais, que muitos trabalhavam para o governo, não é? Ou se não trabalhavam, tinham a conivência em muitos casos, e que quando ela é presa, alguém diz que a comunista, aliás, a terrorista foi presa. O pensamento do público, da grande massa, melhor dizendo, na época era exatamente essa, não é? De que os jovens dos grupos, eles eram, antes de tudo, terroristas, e que deveriam ser presos porque eles tinham a possibilidade de matar pessoas civis, pessoas comuns. Então, assim, é interessante como as pessoas acabam sendo colocadas, né? Ninguém vai questionar o que os jovens estão querendo. O que vai se analisar, principalmente a partir de 69, 70, 71 e 2, é que eles são criminosos, são subversivos, são terroristas, são torturadores, né? E que o governo é que está fazendo certo, que tem que retirar essas pessoas de circulação. Eu acho isso complicado às vezes de se analisar, porque o público não tinha informação também. Sim, com certeza. Na realidade, o que havia ali era uma bipolarização, e que até hoje ainda existe também, né, entre o bem e o mal. Então, ou seja, normalmente quem está com o poder nas mãos sempre se coloca na posição de representante do bem. Quem se colocar contra
os governantes de plantão representarão sempre o mal. Isso principalmente numa ditadura. Então você estabelece, é uma coisa muito simples, ou seja, é só preto e branco. Você não consegue ver além dessas duas cores, o que é certo e o que é errado. Mas o que é certo e o que é errado, mas na visão é dos governantes de plantão. E com isso não havia nenhuma base para a discussão, até porque a discussão, como a gente mesmo já falou no início do programa, por meio dos atos institucionais que foram baixados pela ditadura, não permitiam nenhum tipo de discussão que colocasse em xeque a ditadura. Então, ou seja, não tinha como. E o golpe ele se dá, o golpe milico-servil, sim, porque de ser servil, de servilismo, de aceitar realmente as imposições norte-americanas, principalmente. A ditadura militar, o golpe militar, ele acontece na madrugada e aí até hoje é interessante, porque alguns historiadores, eles colocam que o golpe militar, ou seja, as pessoas só tomaram consciência mesmo, ele só foi deflagrado mesmo, só chegou à população no dia 1º de abril de 1964. Só que quem deu esse golpe teria ficado com vergonha de dizer que o golpe tinha sido instaurado no dia 1º de abril de 1964, já que aqui no Brasil o dia 1º de abril ele é o dia da mentira. E se a grande verdade desses ditadores que tinham promovido esse golpe era instaurar a democracia ou preservar, tentar salvar a democracia, então se fosse no dia 1º de abril, então ficaria realmente como mais uma mentira, como inúmeras mentiras que são contadas nesse dia. Então colocaram como se o golpe militar, oficialmente, ele tivesse sido instaurado na madrugada do dia, ou seja, da noite para a madrugada do dia 31 de março. Então, por algumas horas e alguns minutos, esse golpe ele não teria sido deflagrado no dia 1º de abril. Então, ou seja, desde o início você vê claramente a mentira que foi o golpe militar. E a outra coisa que o Edson falou, que é a questão da população não saber de detalhes, até porque os grandes meios de comunicação eles faziam a cabeça das pessoas. E realmente o maior meio de comunicação que durante todo esse período esteve alinhado incondicionalmente, porque nem todos os meios de comunicação eram aliados incondicionais, né? Tanto que muitos deles tinham, em jornais principalmente escritos, aqui e acolá, ou revistas eram censurados, páginas ficavam em branco ou em preto, ou tinham de colocar receita de bolo, né, quando tinha alguma matéria, né, contrária ao regime militar. Mas foi exatamente a Rede Globo. A Rede Globo, a TV Globo, aliás, ela oficialmente ela nasce em 1965, que é exatamente para legitimar e fazer a campanha, a propaganda do golpe militar. Um dos jornais mais famosos é o Pasquim. O famoso Pasquim de tantos cartunistas, principalmente no Brasil, né? Que vai ser... Milô, Ziraldo, Jaguar. Que vai ser literalmente perseguido de todas as formas e instâncias possíveis. Bem, Batista, por hora tá bom, né? Com certeza. Então, para acabar o programa de hoje, para pôr um ponto final nele, vamos com um detalhezinho que num dos momentos do quadrinho o Caco ele é preso, ele é levado para tortura e sempre tem aquela ideia de que ele resistiu à tortura. Nesse quadrinho principalmente a ideia da tortura é muito presente, né? Sempre fala-se sobre a tortura. Esse talvez eu acho que se fosse para colocar um subtítulo nele eu colocaria como a tortura, porque tanto ela quanto o Caco eles são torturados. E tem um momento em que a Leda chega a falar: moça, acredite, ninguém sabe o que pode acontecer com alguém sobre tortura. Aqui eu posso te falar que eu não vou revelar nada, mas eu não sei se torturada eu vou aguentar resistir por tanto tempo.
E a gente tem isso tanto com o Caco quanto com a nossa protagonista, que eles dois vão ser torturados ao extremo, e ela acaba falando algumas coisas. Ela acaba soltando algumas informações. E o Caco, ele acaba se transformando num agente do governo entre os militantes, a qual a troca de informações nessa época era bastante pesada, tanto de um lado quanto do outro. Tanto os militantes tinham espiões dentro do governo, dentro da estrutura militar principalmente, quanto os militares conseguiam introduzir espiões dentro dessas facções, né, militantes, para tentar aí prendê-los. Eu acho que esse é um dos momentos mais interessantes, que assim, até que ponto alguém suporta a tortura. Sim. Que é como você falou, uma coisa é você estar aqui, tranquilo, de boa, conversando, e começamos a conversar. Outra coisa é você estar preso, privado da liberdade, privado muitas vezes de alimentação, numa cela fria, solitária e algumas vezes completamente escura, sendo conduzido a essa condição de torturado. Então a gente não sabe até que ponto uma pessoa realmente consegue suportar tudo isso. Fora as agressões físicas, né? Se só a parte psicológica já não fosse ruim, ainda tem a parte física, né? Que colocam a pessoa realmente... que vem aquela famosa frase, né? Até quanto alguém suporta de dor. Então, nesse momento de suportar a dor é que acaba se falando. E o governo tinha isso, os militares tinham isso para tortura. E se a pessoa não fala por bem, ela vai falar através da tortura. Ou seja, vai chegar uma hora em que ela vai começar a falar para que parem a tortura. E eles acabavam, alguns, né, acabavam deletando seus colegas. A guerrilha do Araguaia, por exemplo, terminou. Teve-se um fim. Um dos motivos da guerrilha do Araguaia, por exemplo, o seu fim foi por conta disso, de tortura de um que acabou, duas pessoas que acabaram falando o que estava ocorrendo, né? Quem eram os participantes e onde estavam. E esse é um dos pontos que eu acho que é mais importante. Até que ponto alguém suporta, né? Uma coisa é você falar que suporta aqui. Sim, com certeza. Outra coisa completamente diferente é você passar uma semana à base de porrada, choque e má alimentação. Aí sim ver até que ponto a pessoa realmente consegue, né, colocar não apenas os ideais, mas o seu próprio bem-estar. Não é uma questão de ideais, acho que o mais importante é isso. Não é uma questão de bem-estar. Não é uma questão de ideais, é uma questão de bem-estar. Porque o ideal todo mundo tem, mas até que ponto realmente dá pra aguentar? Na realidade, na tortura, assim, historicamente, o que nós sabemos é que foram pouquíssimas as pessoas que resistiram à tortura continuada. A maior parte das pessoas terminaram, de uma forma ou de outra, relatando pelo menos parte do que os torturadores queriam saber. A maior parte das pessoas realmente não conseguiam resistir, o que é bem humano. Mas teve algumas pessoas que conseguiram resistir, né, até o final, inclusive vindo a ser mortas em função disso. Com relação, até para finalizar aqui também a minha participação, agradecer, né, a todas as pessoas, né, que até agora continuaram conosco. Mas sobre a guerrilha do Araguaia, que é assim, de todos esses movimentos armados, o que mais juntou pessoas enquanto um grupo foi exatamente o que ficou conhecido como guerrilha do Araguaia. Agora, ironicamente, né, eu acho que a esquerda envolvida aí nesse processo, eu acho que até hoje falta fazer uma avaliação mais criteriosa do que foi a guerrilha do Araguaia, que na realidade em nenhum momento eles contaram com mais de 100 militantes. Ou seja, era loucura. Lá no fundo, assim, até do ponto de vista de avaliação
pensar que poderiam obter êxito nesse tipo de atitude. Tinha todo um exército, isso para falar do exército, né, brasileiro, né, todas as forças armadas brasileiras, ou seja, em um número de pessoas que nunca foi superior a 100 pessoas. Ou seja, era loucura. Lá no fundo foi um erro de avaliação realmente muito grande, achar que a partir de grupos tão pequenos se pudesse derrubar um regime tão forte. Só para ficar por aqui, é claro que o tempo não é... Só também, tem um detalhezinho importante que nos Subversivos, só para acabar, porque já é praticamente que o quadro final dos 2 quadros finais do quadrinho, ela sai do Brasil, ela é resgatada pelos militantes, sai do Brasil e vai para Cuba. O que é interessante porque volta e meia a gente tem isso, né? O militante que sai da guerrilha, vai para Cuba, tem o aprimoramento tanto filosófico quanto de combate e volta para o Brasil, volta para a guerrilha para viver completamente no submundo, né? Não é a clandestinidade extrema. E ela fala que o novo codinome dela, eles têm a ideia de mudar para Clara. E ela fala: Clara não, prefiro Helena, é um nome mais forte, né? As Helenas, tem um autor de teledramaturgia que ele adora também colocar os seus personagens principais como Helena. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a próxima música que nós vamos ouvir é do Taiguara, que é Helena, Helena, Helena. É isso aí, muito grato a você e obrigado, viu, Edson, pela poder participar do programa nesse dia. Ok, então, só para terminar, as nossas últimas 2 músicas serão uma do Zequete, Acender as Velas, que tem uma certa referência com a época, não é? Apesar da música ser de 67, mas tem uma certa referência aí com velas e entendimento social. E Taiguara, que foi um dos que mais foi perseguido com suas músicas, com Helena, Helena, Helena. Programa Quadrinhos hoje com essa presença fantástica do Batista, eu que agradeço a disponibilidade e de tanto encher a paciência também. Que não é fácil o homem ter uma agenda bastante completa. Achar esse tempinho, eu fico bastante grato, Batista. Muito obrigado, até a próxima vez que a gente puder aí ter uma conversa sobre quadrinhos. Programa indo embora, quarta-feira que vem estamos de volta. Ouçam 2 músicas, a do Taiguara e a do Zequete. Continuem com a nossa programação da Rádio Utopia 98,1, a rádio comunitária de Planaltina, Distrito Federal. Até a próxima, gente.